Durante live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon respondeu a perguntas de cidadãos sobre quais ações estão sendo tomadas por parlamentares contra as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Centenas de pessoas estão presas há mais de um mês, sem qualquer individualização de condutas. O deputado explicou que acredita que será possível instaurar a comissão parlamentar mista de inquérito com senadores e deputados para investigar todos os atos ocorridos no dia 8 e anteriores, inclusive as ações e omissões do governo federal. O deputado afirmou que no Senado já há as assinaturas necessárias, mas na Câmara há deputados que estão aguardando a formação de comissões para assinar depois. Marcon afirmou que a CPMI investigará verdadeiramente o que aconteceu no dia 8, inclusive os atos do presidente Lula e do ministro Flávio Dino, e também o que está acontecendo com as quase 1.000 pessoas que continuam presas em Brasília, assim como outros abusos, como o confisco de propriedade de empresas que simplesmente alugaram seus ônibus para o transporte de pessoas. Ele disse: mais um claro atentado contra as liberdades que deveríamos ter no Brasil, promovidas por alguns ministros do STF. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom, sobre os presos em Brasília, pessoal, né? O pessoal me pedindo muito sobre CPMI. O que acontece em Brasília? Vai sair a CPMI, tá? Que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, no Senado já foram conseguidas as 27 assinaturas necessárias. Na Câmara está em torno de 130, tá? Ah, Marcon, mas vai conseguir? Vai conseguir. Muita gente, muitos parlamentares estão esperando para passar o carnaval, e as comissões, tem comissão de saúde, comissão de desenvolvimento econômico, CCJ, várias comissões, enfim, tem um presidente, enfim, e aí a gente vai ter essas assinaturas. Então eu dou, assim, ó, não posso dar certeza, mas muito provável que nós conseguimos as assinaturas para fazer a CPMI e investigar verdadeiramente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Se foram atos realmente de pessoas que estavam lá
que não foram a mando de ninguém, ou se foi gente que patrocinou, ou se o governo fez vistas grossas para o que ia acontecer para usar depois, o que o Dino e o Lula sabiam disso, quanto eles sabiam, se prevaricaram, ou seja, sabiam e não fizeram nada, o que incorre em crime, né? Então a gente vai investigar. E também investigar o que está acontecendo com essas quase 1.000 pessoas que seguem presas em Brasília. Muitas delas, né, provavelmente nem com participação nos dias tiveram, entre outros abusos que a gente vem vendo, como por exemplo que eu fiz um discurso essa semana de empresas de ônibus que simplesmente alugaram os seus ônibus, né, para levar pessoas para algum lugar, podia ser para Águas Termais, de Piratuba, podia ser para Florianópolis, para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, tinha pessoas lá dentro que supostamente participaram dos atos do dia 8 de janeiro, e aí ficaram, né, os ônibus parados. Então tem empresas também sofrendo sem ter culpa nenhuma. Mais um claro atentado, né, às liberdades que a gente deveria ter no Brasil, promovidas por alguns ministros que todo mundo sabe lá do STF, que infelizmente, ao que parece, né, vem fazendo vistas grossas, digamos assim, algumas coisas que precisariam ser resolvidas, né? Então como é que a gente vai resolver isso? Através da CPMI. Muita gente me cobra: Marcon, que tu tem que liberar as pessoas. Gente, eu não tenho como pegar. Isso não é assim que funciona. No Estado democrático de direito, a gente tem que nós seguir as leis e os juízes seguirem as leis também. Então, como deputado federal, fui um dos primeiros a assinar a CPI, tá? Então, já assinei a CPI, a minha assinatura tá lá. Quem votou em mim, estou representando vocês para que a gente investigue o que aconteceu, né? E saber o que aconteceu, e depois, num segundo momento, quando as pessoas comprovarem a sua inocência, né, as que estão, algumas presas lá que são inocentes, cobrar do Estado também ressarcimento pelo crime que cometeu contra elas. Então, neste momento, não tem nada de mais drástico que eu possa fazer além disso, né? Eu sei que as pessoas às vezes... Mas daí entra a questão que eu falo, né, amor? Quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos satisfazem. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo, assim como outros colegas, tá bom? Dito... Acho que a gente já falou, né? O que os deputados podem fazer, na realidade. Já falamos. Vai sair a CPMI, nós vamos investigar, vocês vão acompanhar da TV. Se eu participar da CPMI, vocês mandam ideia de perguntas. A gente vai ter sempre esse mandato. Estão todos acompanhando as situações também, né? Como é que tá a questão do pessoal nos presídios, né? Enfim, se estão em condições, como está a situação. Teve a nossa turma lá, um dos nossos deputados, o Sanderson, o Nicolas, foram lá, o Marcel, foram na penitenciária, a gente tá monitorando, a pressão tá acontecendo. Essa semana, durante os discursos, pessoal, digo pra vocês, todos da direita falaram, todos. Lembrando que a gente é legislador, né? A gente tem... O que a gente pode fazer vai até um ponto. Dali pra frente já se torna algo que a gente não pode fazer, mesmo que as pessoas cobrem muito de nós, mas a gente realmente não tem o que fazer, né? Na realidade vocês querem que seja investigado, né? Vamos investigar. E, enfim, separados os processos, né? Que cada um cumpra pelo que fez, e não que daqui a pouco alguém que não fez muita coisa exatamente isso. Cumpra uma pena por alguém que fez muita coisa, né? Então... eu acho que e realmente está havendo uma desproporcionalidade, né? A gente tem pessoas que roubam, pessoas que matam, que não ficam presas o tempo que essas pessoas estão presas. Então por isso que a gente também tem que investigar o que está acontecendo. Só que a gente só consegue investigar através de uma CPMI, senão a gente não consegue investigar. Por isso que eu já assinei e estou atrás de votos para que ela seja aberta. Presidente Beto Pereira, primeiro, alegria de vê-lo presidindo essa casa. Vossa Excelência, que é um parlamentar que eu tenho o privilégio de admirar e usufruir da sua amizade. Eu quero, presidente, aqui me unir à manifestação da deputada Bia Kiss e de tantos outros, quanto à minha preocupação com mais de 1.000 pessoas presas em consequência dos atos do dia 8 de janeiro. Eu sempre declarei de forma muito clara, que jamais compactaria com qualquer ato de natureza criminosa, e aquele que cometeu o crime tem que pagar pelo erro. Mas é inaceitável que você tenha centenas e centenas de pessoas que simplesmente porque estavam na cena do crime, estavam próximos, ou que se manifestavam livremente, tenham a sua liberdade cerceada, sejam acusados sem o direito de defesa, os advogados não estão tendo acesso ao inquérito. Portanto, eu acho fundamental, presidente, que seja constituída uma comissão externa, uma comissão especial, para de maneira imparcial, serena,
fazendo com que os direitos de defesa sejam respeitados, acompanhar o processo. É isso que eu quero. Eu entendo que, inclusive, deve ser suprapartidária. Não é comissão de direita ou de esquerda. Ninguém quer, neste momento, fazer apologia ao crime ou defender o que é errado. Mas é fundamental que o direito de defesa seja respeitado e não podemos aceitar que inocentes paguem pelos pecadores. Portanto, fundamental uma comissão especial e que o mais rápido possível as pessoas sejam liberadas.